Boa tarde, turma. A gente começando com mais uma aula nossa hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre princípios. Então vai ser uma aulinha bastante conceitual, tá? Talvez alguns princípios vocês já tenham vistos, mas para a gente poder continuar nossas aulas é necessário vocês terem esses conceitos para entender como que vocês aplicam dentro de uma administração pública esses princípios, né? Como que essa organização que a gente tem, essa máquina pública é organizada e muita coisa decorre desses princípios. Então vou tentar aqui colocar para vocês de uma forma que vocês possam identificá-los, né, no cotidiano de uma administração. Volto aqui novamente, apenas para a gente não esquecer que nosso conceito de administração pública, né? Eu tenho o Estado, eu tenho o governo e eu tenho a administração. A administração pública é um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregados de exercer as suas funções, determinadas pela Constituição e pelas leis de um Estado, com a finalidade de atender o interesse da coletividade. Só nesse conceito eu já consigo achar vários princípios que eu vou falar para vocês, né? Um dos princípios é determinados pela Constituição e pelas leis de um Estado. Então, quando eu falar para vocês do princípio da legalidade, que determina que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina, eu já encontro esse princípio nesse conceito, né? O interesse da coletividade é uma finalidade da administração pública. Diferente de uma entidade pública, privada, a administração pública tem como finalidade a coletividade, o interesse do bem maior, do bem público, e não o lucro, né? Não o lucro individual. Essa não é a finalidade, né, propriamente dita. Então, só para a gente relembrar, porque eu vou trazer aqui a classificação da administração pública de duas formas, né? Só para vocês entenderem os conceitos. A administração pública, ela pode ser classificada, né? Quem dá essa classificação é o Di Pietro, né? A Maria Di Pietro. Ela é uma jurista, escritora, tem bastante livros e ela classifica que a administração pública, ela pode ser em sentido subjetivo, que caracteriza informal ou orgânico, né? E que trata das pessoas jurídicas, né, públicas ou privadas, os órgãos, os agentes públicos que formam a estrutura formal da administração, né, independente do tipo de atividade que exerçam. São as entidades e pessoas que compõem a administração pública. Então eu pus aqui para vocês exemplo que são os órgãos, entidades, os agentes, né? Então pessoas em estrutura física. Quando vocês pensarem em administração pública em sentido subjetivo, tá? Então pensa que é a forma estrutural dessa empresa, né? Vocês que pensam como empresários, seria a forma estrutural dessa empresa. Já a administração pública em sentido objetivo, que é o material ou funcional, ela trata sobre a função. Então, o seu norte é tratar sobre a função administrativa, né? Corresponde ao conjunto de atividades consideradas típicas da função administrativa, né? O que faz a administração? Por isso que no desenho aqui para vocês eu coloquei a ideia de uma cidade pequenininha, que seria a administração, é tudo isso, é a sua organização, é tudo que a administração faz, pública, para que a gente aqui dentro da nossa sociedade, dentro de onde estamos convivendo, possa se organizar, né? Possa ter serviços, possamos trabalhar, passear, ter lazer. Então, assim, qual é essa função, né? Essa classificação leva em consideração o conteúdo da atividade independente de quem executa. Então, quando eu falo em administração pública em sentido objetivo, pouco importa para mim se é administração indireta ou administração direta, né? Porque o meu objetivo é o conteúdo dessa atividade, o que se está se fazendo dentro dessa atividade. A outra classificação que a gente tem, ela foi trazida por Bandeira de Mello, também jurista, né, e escritor. E essa divisão dele para vocês, eu vejo que é uma das melhores
porque é o que vocês vão ter que entender, o que é administração pública centralizada e o que é administração pública descentralizada. Quando vocês forem ver os próximos passos, né? Quando eu falo em gestão pública e eu falo em terceiro setor, o terceiro setor é uma administração pública descentralizada. Quando eu falo em licitação, é uma administração pública descentralizada. Então é bom a gente entender essas duas divisões, porque quando falamos nos próximos contratos, atos administrativos, vocês vão conseguir entender como que eles funcionam, né? Isso vai facilitar na hora de vocês estarem trabalhando. Então, a administração pública centralizada é o próprio Estado, é aquilo que a gente estudou, noção de Estado, né, na nossa primeira aula, e que se divide em União, Estados, Distrito Federal e Município. Apenas a título de vocês colocarem e figurarem isso na cabeça de vocês, eu trouxe aqui os brasões. O brasão do Brasil, o brasão do Estado de São Paulo e o brasão de Jacareí. Então, o que é uma administração pública centralizada? É a União, é o meu Estado de São Paulo, é o meu município onde eu moro, que é Jacareí. Essa é a administração pública centralizada. E a administração pública descentralizada é aquela considerada administração pública indireta, né? Ela tem alguns requisitos para sua existência e ela se divide em autarquias, sociedade de economia mista, fundações e outras, né? Empresas públicas. E eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, que é o Correio, que é uma empresa pública, a Previdência Social, que é o INSS, que é uma autarquia, o Banco do Brasil também é uma sociedade mista, a Eletrobras é uma sociedade mista, que são o quê? São entidades, né, empresas que têm característica de uma administração pública descentralizada, porque elas correspondem à administração pública indireta. Agora a gente vai falar dos princípios, não sei se vocês já tiveram aula de princípios, né, e administrativos, mas eu vou falar bem rapidinho e o meu intuito é que na aula hoje, nesse áudio que eu tô fazendo para vocês, eu dei uma ideia só e vocês foquem depois no PDF que eu passei para vocês, que lá vai estar mais detalhado para que vocês possam entender depois e responder os exercícios, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar de administração, que é princípios expressos da administração, eu tenho que ir lá na Constituição Federal, que é no artigo 37, que trata sobre administração, né? Lá, quando você abre a Constituição, se a gente estivesse numa aula física, eu mostraria para vocês. Mas, se vocês entrarem no Planalto ou colocar lá Constituição Federal no Google, vai abrir um linkzinho que vocês conseguem acessar a Constituição. E acessando a Constituição, vocês vão lá para o capítulo onde fala da administração pública. São vários artigos que falam sobre administração pública e um deles é esses princípios, né? E como vocês sabem, princípios é a base, é o fundamento, é aquilo que vai nortear aquela determinada empresa, né? E no caso nosso aqui, que vai nortear a administração pública, tá? Então, o que o artigo 37 fala? Administração pública direta e indireta, acabamos de ver, de ter uma noção, que é a administração centralizada e descentralizada, né? De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Vocês já devem ter escutado esse mnemônico, né, que é o LIMP, né? Então não tem como esquecer esses princípios. E eles são os norteadores. Eu tenho os outros princípios implícitos, mas os princípios de verdade que vão nortear a administração pública, eu sempre vou bater nesses 5 princípios, né? Então eles são de suma importância vocês saberem. Né? Então eu fiz uma gozação aqui, achei esse meme, achei muito engraçado. Esqueceu os princípios? Então lembra da casa suja e limpe, né? Porque é assim que a gente consegue identificar L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, tá? Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles. Fiz aqui
E eu vou parar o vídeo porque eu percebi que eu tô gravando metade. Eu já volto pro próximo vídeo, tá bom?